Olá, está iniciando mais um Técnica Rural. Se você é produtor de leite, responda: quanto custa cada litro de leite tirado em sua propriedade? Você sabe? Tem certeza? Inclui tudo na conta, como animais, instalações, equipamentos, mão de obra? E o custo da terra? E a depreciação? Neste programa, você vai ver como uma empresa de consultoria de Cascavel, no oeste do Paraná, está ajudando produtores de leite a melhorarem seu negócio, colocando tudo em números. Pois bem, a verdade nua e crua é de que, na maioria das propriedades, não se sabe realmente quanto custa cada litro de leite produzido. A partir da constatação de que o grande gargalo nas propriedades não é um gargalo de tecnologia, e sim na parte administrativa das fazendas, em que a maior parte das fazendas não tem coleta de dados ou tem os dados desordenados, e que tem muito pouco conhecimento sobre como é que está financeiramente a realidade da fazenda, nós resolvemos montar uma consultoria em que o foco principal fosse a gestão da propriedade. Como gerir cada um dos setores da propriedade, como gerir uma sociedade, uma propriedade, principalmente visando o lado financeiro dela. Qualquer inovação, qualquer sistema, qualquer coisa que fosse colocada, que tivesse conjuntamente uma análise financeira e não apenas uma análise técnica de qual é a realidade da fazenda. O primeiro passo da consultoria é conhecer a propriedade. Em seguida, dividi-la em 5 setores. Neste programa, vamos mostrar 2 deles. Então, vamos conversar um pouco a respeito da gestão da nutrição e da produção. Elas têm um grau de interligação, porque se eu não tiver uma nutrição bem adequada, a resposta em produtividade vai ficar comprometida. Dentro de um diagnóstico, essa aqui é uma fazenda que a gente acompanha por mais de 2 anos, do seu Gelson Zanotto, aqui em Cascavel. E a gente observa que o trabalho inicial foi num diagnóstico da propriedade. Então, quantos animais eu tenho em lactação, qual que é a média de produtividade desses animais, o que eu tenho de volumoso em relação ao silo, em relação ao volume de silagem de milho que eu posso utilizar durante a alimentação e o manejo de alimentação, que horários eu tenho de alimentação, que volume de alimentação elas ganham em relação ao dia, ao manejo que é impresso. A gente coletou também análise de leite, fez análise de sólidos totais, gordura, proteína, ureia, para avaliar como estavam os níveis nutricionais desse rebanho e a resposta disso em produção de leite. E dentro desse segmento a gente avaliou os animais em si em relação à sua condição corporal. O diagnóstico é completo, inclusive com análises em laboratório dos alimentos. O próximo passo é estabelecer um plano de trabalho. Esse plano de trabalho envolveu primeiro a conversa com o produtor em relação a uma meta a ser alcançada dentro da propriedade, tanto em produtividade, em relação a volume de leite, litros dia média por animal, quanto a composição em relação aos sólidos, ao nitrogênio ureico e o próprio volume de animais que vão ficar no rebanho. Então, dentro desse planejamento, a gente precisa saber quantos animais eu vou ter no ano que vem e qual o volume de área que eu vou produzir de silagem de milho para ter em estoque, mas não só para um ano, mas sim para 1 ano e meio. E a ideia implementada que seria o maior volume de produção de silagem de milho de safra, de maior qualidade, sem ter aquela janela em relação a ficar preocupado com o clima, se eu vou conseguir fazer a silagem de safrinha ou não. Após traçado o plano de trabalho e suas metas, a consultoria estabelece protocolos operacionais. O que são protocolos? Bem, são roteiros contendo normas para serem aplicadas a todas as atividades. Uma das coisas que foi feita em gestão foi feito um protocolo operacional em relação à nutrição, criado um setor de alimentação dentro da propriedade.
e tem um funcionário que foi treinado para executar essa função. Então ele vai anotar as anomalias que ocorrem dentro do setor, se as vacas tiveram diarreia ou não tiveram, ele vai notificar o produtor para entrar em contato com a gente, para a gente tomar determinada atitude conforme a anomalia que for ocorrendo dentro do setor. Tá? Além de montar o plano de trabalho e estabelecer protocolos, é preciso saber avaliar os resultados. Isso significa medir, ou seja, é preciso dar valores a determinados aspectos. Para monitorar o setor da alimentação, foram criados indicadores, e esses indicadores são avaliados quinzenalmente, conforme a visita, ou mensalmente, conforme a visita na propriedade. Então, desses indicadores, a gente tira parâmetros e índices para avaliar se está tudo correndo bem. E se eu tenho alguma anomalia, para tentar ajustar isso junto com o produtor e os funcionários para ter uma resposta melhor do que eu quero em produtividade, que é o que vai pagar a conta da propriedade. A consultoria passa a fazer a auditoria da propriedade, indicando os pontos onde é necessário melhorar. A partir de agora, acompanhe quais são os indicadores adotados para monitorar nutrição e produção. Um dos indicadores que foram criados dentro da propriedade para monitorar os animais seria a condição corporal. Então, esse animal aqui, uma condição corporal 2,75. Primeiro, as condições corporais vão de 1 a 5, né? O animal aqui, em particular, tem 2,75 de condição corporal, igual o do lado. E a gente observa nesse animal que ele pode ter essa condição corporal, porque primeiro é uma novilha recém-parida e está no pico de leite. Então isso tem uma demanda de energia maior de reserva corporal e queima de reserva corporal dela para a produção de leite. Então isso é o que se quer dentro da propriedade, o que pode ser encontrado dentro da propriedade. Se eu tiver uma condição corporal menor do que essa, eu posso ter comprometido parte da nutrição dela antes dela entrar na sala de ordenho. E a resposta depois em reprodução vai ser comprometida. Tá? Como que a gente chega nesse indicador sendo um animal 2,75, 3, 3,25, 3,5? Então, se eu avaliar a condição corporal desse animal, que a gente prescreveu que é 2,75, eu vejo que esse animal, no pico de leite dele, por ser novilha também, teve uma queima de condição corporal e de massa, tanto adiposa em relação à cobertura da carcaça dele, aparecendo até os processos transversos e as costelas. Isso me mostra que é um animal que teve uma demanda maior de energia pela produtividade, por ser um processo pós-parto, e teve com isso uma baixa de condição corporal. Aceitável dentro do que o animal esteja no pico de leite. Note que a condição corporal, que vai de 1 a 5, nada mais é do que colocar em números aquilo que o produtor já conhece por experiência. Ou seja, se uma vaca está mais magra ou mais gorda. Só que ao colocar isso em números, é mais fácil estabelecer quando que é aceitável que o animal esteja mais magro ou mais gordo. Nesse indicador de condição corporal, a gente avalia que a condição corporal vai aumentando nos animais a partir do volume dos dias de leite que elas vão produzindo e do volume de leite que ela vai produzindo. Então, quando ela passou o pico de leite, a tendência seria ela pegar essa condição corporal aqui, que é 3,25, e quando ela for perto do final da lactação, está próxima a 3,5. Se eu tivesse esses indicadores dentro do rebanho, no animal que vai ser secado com 3,5, entre 3,25 a 3,5, é o que a gente otimiza e o que a gente espera dentro da nutrição. Então, se eu tiver um animal que seja 4,25 de condição corporal, ele vai estar excessivamente gordo. Eu tive alguma anomalia ou algum problema na parte nutricional. Então eu devo avaliar ou a minha formulação da dieta ou o manejo que está sendo impresso, porque os animais estão ficando excessivamente gordos. Isso pode provocar problemas pós-parto em relação ao animal, tanto metabólicos como cetose, que é um quadro clínico, quanto até a dificuldade do parto pelo volume de acúmulo de gordura que a vaca tem e tecido adiposo que a vaca tem dentro da sua cavidade pélvica. Tá? Uma resposta dessa condição corporal em relação à produtividade futura é bem importante. Então, se eu tiver um animal secando com 2,75 a 3 de condição corporal, quando ele parir, às vezes vai a 2,25, 2,5 de condição corporal. A parte de reserva energética desse animal fica comprometida tanto em produção,
Então, vou ter um pico menor de produtividade desse animal e, ao mesmo tempo, vai comprometer daí a reprodução, porque vai faltar proteína e energia para a parte reprodutiva dela, para ativação ovariana. Então, essa condição corporal é um indicador excelente para a gente monitorar o rebanho em determinada fase de lactação que a vaca acompanha, ou ela esteja. Fique ligado, depois do intervalo você vai ver outros indicadores e saber mais sobre a gestão da nutrição e da produção.